A perna cabeluda em Campestre. No ano de 1994, eu estava morando em uma cidade chamada Campestre. Era um povoado de poucas casas próximas, muita estrada de pissarra, lugar muito quente. Apesar de ter muita mata próxima das casas, ainda assim era um lugar muito quente. Minha mãe foi morar lá à procura de emprego, já que onde morávamos antes não o tinha. Mesmo assim, era muito escasso o trabalho por lá. Os trabalhos que tinham era de lavadeira de roupas, arrumadeira de casa, cuidadora de idosos e essas coisas. Eu morava junto de meus primos, que sempre saíamos para caçar passarinhos. Eu sempre ia, mas não matava nada, pois tinha muito amor desde cedo por animais. Ia mesmo era para andar pelos matos, ver bichos e também passar o tempo, já que estava lá de férias. Os dias iam passando e eu sempre saía com meu primo para caçar. E foi em uma dessas caçadas que ele me contou. Algumas noites atrás, eu havia saído para a casa de um amigo, quando ele me falou ter ouvido algo muito estranho e assombroso. E então eu perguntei o que era. E ele foi logo me falando. Já era noite, umas 9 horas mais ou menos. O povo daqui, como você sabe, dorme muito cedo. 7 horas todo mundo está deitado para dormir. Eu já estava deitado, quando ouvi um barulho na porta. Uma batida, como se alguém quisesse entrar. Como nessa noite, minha mãe e meu pai estavam para minha avó, estava em casa apenas eu e o meu irmão mais novo. Eu levantei já assustado e fui na porta e perguntei: "Quem é que está aí?" Foi quando eu escutei a mesma batida, mas agora na porta de trás. Me arrepiei inteiro. O medo foi tão grande que eu gaguejei. Mas falei: "Quem é que está batendo nessa porta?" E eu mal tinha acabado de falar e outra batida na porta, agora com mais força. Parecia que queria derrubar a porta. Meu irmão mais novo começou a chorar. E eu peguei uma faca que tinha na cozinha e falei: "Se você não sair daqui, eu vou te furar inteiro." E tudo ficou em silêncio. Eu pensava ter acabado com aquele sufoco, mas logo uma pancada na porta da frente, bem onde eu estava de pé. Aquilo queria entrar na casa de qualquer jeito. Então, eu abaixei para ver por debaixo da porta e vi apenas um pé, bem cabeludo, unhas saltando, como se tivesse muito sujas, quase podre. Mas era só isso, não tinha outra coisa, não tinha mais nada, nem outra perna. Era apenas uma perna e mais nada. A sombra que se projetava por debaixo da porta era apenas de uma única perna. Então meu coração gelou. Eu me arrepiei inteiro quando lembrei do que era aquilo. Meu pai já havia me falado. Aquilo era a perna cabeluda. Ele me falou que isso era uma espécie de assombração, bem comum na época dele, e que batia na porta. Se você abrisse, ela bateria na porta de trás e ficaria fazendo isso a noite toda. Mas eu achava que isso era apenas uma lenda. Mas pelo visto não é. Então, a noite passou e de dia eu contei a meu pai o que aconteceu. E ele ficou até sem ação, pois fazia muitos anos que ouviu falar de algo assim. Mas também só apareceu essa vez. Graças a Deus, eu não abri a porta,
pois sabe-se lá Deus o que ia acontecer com a gente se abríssemos aquela porta. Tendo contado essa história a meu primo, até ele mesmo se arrepiou, e eu mais ainda. Então, eu deixo aqui o meu relato, espero que tenham gostado e boa noite. A caipora me atacou. Olá, me chamo Luiz. Hoje moro em Fortaleza, capital do Ceará. No ano de 1994, eu morava em uma cidade chamada Eusébio. Como todo garoto de lá, eu gostava de sair para caçar e pegar passarinhos, pois eu criava alguns até. Gostava muito mesmo, era o meu passatempo depois de ir para a escola. Eu estudava de manhã, então, ao chegar da escola, corria, pegava minha baladeira e as armadilhas para pegar passarinhos, e ia correndo para a mata atrás dos pássaros. Perto de minha casa tinha uma vareda de mato, que ia dar em um matagal bem grande. Lá tinha um lugar muito bonito. Era como se as árvores fizessem uma casa. Seus galhos entrelaçados lembravam o telhado de uma casa nas árvores, coisa muito bonita de se ver. Eu tinha também um cachorro de nome Pitoco. Éramos inseparáveis. Para onde eu ia, ele ia também. Até ia me buscar no colégio. Ele seguiu comigo, como fazíamos sempre. Então, Pitoco correu latindo muito na frente e se embrenhou nas matas. Eu já fiquei bem assustado, pois não tinha visto ele fazer isso nunca, e o chamei várias vezes. E só escutava ele rosnar com alguma coisa no mato e latir muito. Foi quando escutei o choro dele, como se estivesse apanhando, sabe-se lá de quê. Mesmo com muito medo, eu peguei minha baladeira e atirei em direção ao mato, para ver se o que estava batendo nele fugia com medo. Então, ele correu para o meu lado, todo ensanguentado, como se tivesse sido arranhado. Seus pelos estavam vermelhos de sangue. E eu falei: "Calma, rapaz, eu estou aqui, vamos embora antes que isso volte?" E continuei apontando a baladeira para o mato. Foi quando senti uma pancada forte nas costas, como se tivesse levado uma chicotada. Com o susto e dor, eu gritei e tentei correr, mas acabei caindo, como se minhas pernas estivessem muito pesadas, e outra pancada nas costas. Eu gritei e o Pitoco latiu de novo. Tentei ver o que era aquilo, mas só vi uma sombra. Era como se fosse uma criança baixa, de braços fortes e um pelo avermelhado, com uma cara demoníaca. E outra coisa que eu reparei, seus pés eram para trás. Eu rezei todas as orações que eu lembrava e falei: "Vá embora, seu desgraçado." Então apontei minha baladeira bem para a cara daquele bicho e ele simplesmente sumiu. Voltamos para casa às carreiras e eu nem contei para minha mãe naquele dia o que havia acontecido. Mais tarde, ela perguntou por que o cachorro estava mancando. Daí eu falei: "Ele deve ter pisado em espinhos, pois até eu me rasguei lá." Eu demorei muito para contar, mas em um dia acabei contando para minha mãe, e ela falou: "Luiz, você deveria ter falado isso há muito tempo.
pois o que te atacou foi o caipora. Com certeza. E por Deus ele não matou nem você, nem o cachorro. Depois desse dia, nunca mais eu quis caçar, tampouco naquelas matas. Não sei se realmente era o caipora, mas eu sei que aquilo era bem real, isso eu sei. Eu deixo aqui o meu relato e espero que gostem, e muito obrigado ao Gleison por contar a minha história.